Hoje vamos falar de um pequeno passariforme que é a Flosa ibérica, Filoscopos ibéricos, que é, devo dizer, um passarito, uma pequena ave insetívora pela qual eu sempre tive uma grande simpatia e que sempre me despertou bastante curiosidade. E sobre esta espécie há aqui uma série de aspectos interessantes para falar que normalmente não são abordados noutras espécies, mas que eu hoje vou desenvolver um bocadinho mais, portanto, que vão para lá apenas das questões de identificação e distribuição que normalmente falamos. Mas já vamos ver esses aspectos. É uma espécie que, sob diferentes pontos de vista, ainda se encontra relativamente mal estudada, portanto, ainda há aqui coisas para descobrir e ao longo da apresentação já vamos ficar a perceber melhor porquê. Ora, a Flosa ibérica é uma pequena ave insetívora da ordem dos passeriformes. De antes estava na família Sylvidae, que era uma espécie de família chapéu que agregava tudo aquilo que nós genericamente designamos como flosas, mas há uns anos toda esta família a taxonomia foi profundamente revista e ela foi retalhada em 6 ou 7 famílias diferentes, e atualmente esta flosa e outras que lhe são próximas estão numa nova família chamada Philoscopidae, que agrega então estas aves dos géneros Filoscopos. E o nome científico desta espécie que nós vamos falar hoje é Filoscopus ibéricos. Já vamos ver o que é que isto quer dizer. O nome nem sempre foi este, já vamos também perceber como é que a taxonomia evoluiu, que isto teve aqui uma série de iterações um bocadinho interessantes, mas ao mesmo tempo bastante confusas. Já vamos falar disso. É uma ave de pequenas dimensões, como outros filoscopos, tem 11 a 12 centímetros, portanto é uma das aves mais pequenas da nossa fauna, não tão pequena como a estrelinha, mas pouco maior. A envergadura anda ali entre os 15 e os 21. É uma ave genericamente florestal, frequenta diferentes tipos de bosques que variam um bocado consoante as regiões, mas no norte, eu diria no norte do país, essencialmente bosques de folhosas, portanto, carvalhais e afins, bastante ensombrados, portanto, bosques relativamente densos. No sul, no sul do país aparecem matas de carvalho cerquinho, mas aparece sobretudo em galerias ripícolas de salgueiros ou outras árvores junto a linhas de água, também com amieiros às vezes, vai variando consoante as zonas, mas é uma ave que eu acho que normalmente gosta de alguma umidade. Portanto, elas estão ausentes de zonas demasiado áridas. Portanto, pode não ser sempre ao pé d'água, no sul tendencialmente sim, no norte não tanto, porque as zonas são genericamente mais úmidas, mas não é uma ave de maneira nenhuma de zonas secas. Já vamos ver isso na distribuição. Alimenta-se de insetos, como se percebe facilmente, é uma ave com um bico fino e longo. O ninho, eu pus aqui um ponto de interrogação, já vou explicar porquê. O ninho, como acontece com outras aves do género Filoscopos, é no chão, que é uma coisa que nos poderá surpreender, porque isto são espécies, são aves que normalmente nós vemos na folhagem das árvores, às vezes nas copas. Mas elas descem ao chão, acontece com a Flosa de Bonelli também, e os ninhos tipicamente são no solo, ou então a vegetação a muito baixa altura, a maioria a menos de 30 centímetros do solo. Porquê é que eu pus um ponto de interrogação? Porque estes dados referem-se à flosa comum antes de ter sido separada a flosa ibérica, e a nidificação da flosa ibérica ainda hoje é muito mal conhecida. Portanto, as referências disponíveis dão muito pouca informação sobre isto e, portanto, eu pus aqui o ponto de interrogação para salientar que isto é informação para a flosa comum, para o Filoscopus colivita, e estou a pôr aqui que é no solo um bocadinho por extensão, por causa de ser a mesma espécie. Portanto, provavelmente é. A postura normalmente tem 4 ou 5 ovos, pode ir até 6. A incubação, pelas mesmas razões do local do ninho, eu fui buscar os dados para a flosa comum e pus 13 a 15 dias, com ponto de interrogação. Não deve ser muito diferente, porque estes passariformes pequenos tipicamente têm um período de incubação de 2 semanas, mais de coisa, menos coisa, mas pronto, como os dados não foram recolhidos especificamente para a flosa ibérica, pus aqui o ponto de interrogação só para fazer esta ressalva. Ora, vamos olhar um bocadinho para o nome científico. Filoscopus ibéricos. O ibéricos é mais ou menos intuitivo, já lá vamos, mas vamos começar pelo filoscopos. É mais uma daquelas palavras que vem do grego e que é uma palavra composta. Portanto, filos
e scopus. O philo vem de folha, philon, vem do grego philon. O U às vezes é transcrito como Y, que isto é o Y, é folha. E scopus é um buscador, vem de scopeu, que é examinar, portanto, scopus é aquele que examina. E scopio, reparem que é um sufixo que aparece numa data de palavras, aparece microscópio, por exemplo, é um aparelho para observar objetos de muito pequena dimensão, ou telescópio, que é para observar assim muito ao longe. E há uma série de outras, caleidoscópio, etc. E, portanto, scópio significa um instrumento para observar, e scopus, scópio é observar, examinar, inspecionar, se quiserem. Portanto, filoscopos é aquele que examina as folhas. Isto é uma referência ao comportamento destas aves. Estas aves andam sempre ali no meio da folhagem, aos saltinhos entre a folhagem, a examinar as folhas, a fazer o que é? À procura de insetos, naturalmente, porque elas alimentam-se de insetos pequeninos e andam assim no meio da folhagem, é como se estivessem a inspecionar as folhas enquanto procuram alimentos. Portanto, é uma palavra bastante interessante, porque descreve com algum detalhe o comportamento destas aves. Portanto, é o que quer dizer filoscopos. Ibéricos. Ibéricos veio do latim, refere-se a, quer dizer, ibérico, que deriva de Ibéria. Ibéria é um termo que, embora nós usemos muito, ninguém sabe muito bem na origem o que é que significava. Há quem use Ibéria para se referir à Península Ibérica, que é esta região geográfica onde nos encontramos. Há quem diga que Ibéria originalmente se referia à Espanha. Há quem diga que Ibéria deriva de Ebro, ou Ibero, que era o rio Ebro, que é um rio que nasce nas montanhas do norte de Espanha e que corre para leste em direção à Catalunha, e que Ibéria teria derivado de Ebro. Enfim, a etimologia da palavra não é muito clara, é um bocadinho duvidosa, mas o que se sabe é que hoje em dia, ibérico, independentemente da origem, ibérico normalmente é um termo usado para nos referirmos a este território que é a Península Ibérica. Portanto, filoscopos ibéricos é aquele que observa as folhas da Península Ibérica. Isto assim numa tradução muito literal da palavra. Quando a espécie foi separada, por analogia do nome científico, foi adotado o descritivo ibérica para caracterizar esta espécie. Esta espécie tem um longo historial em termos taxonómicos, já levou aqui muitas voltas, como vamos ver. O nome atual é Filoscopos ibéricos, foi dado por um senhor chamado Ticehurst em 1937, portanto há quase 90 anos, mas originalmente foi, e reparem aqui no protónimo, o protónimo é o nome original. Ao contrário de outras espécies que às vezes foram classificadas como espécies distintas e que afinal se verificou serem subespécies de outras já conhecidas, esta foi originalmente descrita como subespécie, está aqui, Filoscopos colibrita ibéricos, e só mais tarde é que passou a espécie. Portanto, o Ticehurst, quando descreveu esta ave, considerou que era uma subespécie, publicou a descrição no Bulletin of the British Ornithologists Club, e a localidade tipo era Pool de Arzila, naturalmente. Isto aqui ele deve ter escrito mal, e depois isto ficou transcrito assim, que era o que estava no documento original. Isto refere-se naturalmente ao Pool de Arzila, que fica no concelho de Coimbra, no Baixo Mondego. É então a localidade tipo de onde foi colhido o espécime tipo, o exemplar original que deu origem à descrição da espécie. Já voltarei às questões taxonómicas, vamos só passar rapidamente pelas questões de identificação. Esta ave é muito parecida com a flosa comum, com o chiffchaff, tanto que quando foi separada, em inglês passou a designar-se simplesmente Iberian chiffchaff. O chiffchaff é o nome da flosa comum em inglês, e que é uma onomatopeia por causa dela cantar chiffchaff, chiffchaff. Quando foi separada, mantiveram o chiffchaff e passou-se a chamar Iberian chiffchaff. A maioria dos guias de campo hoje em dia já refere filoscopos ibéricos, mas os guias até aos anos 90 ainda referiam isto como filoscopos colibita. Ora, diz aqui que é muito parecida com o chiffchaff, portanto com a flosa comum, very like chiffchaff, some impossible to distinguish on plumage. Isto é um aspecto muito importante, ou seja, nem sempre é possível distinguir as duas espécies pela plumagem. E eu vejo muitas vezes pessoas a partilhar fotografias na net, nas redes sociais, etc.,
e às vezes atribuem-lhe uma identificação de Flosa comum ou de Flosa ibérica, às vezes de uma forma que nem sempre é linear, e eu acho que às vezes, por uma questão de prudência, há indivíduos que visualmente nós não conseguimos identificar, como refere aqui no guia. Eu sei que há sempre uma vontade de atribuir uma identificação a todas as aves que vemos, mas nem sempre isso é possível. A identificação faz-se essencialmente ou na mão ou auditivamente, como já vamos ver. As diferenças subtis a nível da plumagem são... o padrão da cabeça faz lembrar ligeiramente a flosa musical, porque é ligeiramente mais amarelada, e a lista supraciliar é um bocadinho mais longa, vai até aqui desde a base do bico até cá atrás. A flosa comum normalmente tem a lista supraciliar mais apagada. As asas, a projeção das primárias é ligeiramente mais comprida, mas isto são diferenças mínimas, e as patas em média podem ser ligeiramente mais claras. E é um bocadinho mais esbranquiçada por baixo. A flosa comum tende a ser assim, umas cores um bocadinho mais amareladas, um branco mais sujo. Mas, como disse, isto nem sempre é assim e há muita sobreposição, portanto não convém facilitar na identificação visual. Há outros critérios que já vamos falar: o critério do calendário, o critério da distribuição e o critério da fórmula alar, e ainda o critério das vocalizações. Portanto, só visualmente nem sempre é possível, e fica aqui só esta chamada de atenção. Um dos aspectos que eu acho sempre nesta espécie, por comparação com a flosa comum, é que ela normalmente, isto que eu vou dizer é um bocadinho subjetivo, mas normalmente tem assim um aspecto mais arranjadinho, mais penteadinho, mais liso, um bocado ao estilo da flosa musical, que também tem sempre um aspecto muito lisinho. A flosa comum tem sempre um aspecto um bocadinho mais despenteado. Nem sempre, mas muitas vezes, portanto, mais desarranjado. Mais uma vez, isto é subjetivo, e depois também tem uns tons, umas tonalidades um bocadinho, talvez um bocadinho mais vivas, mais esverdeadas por cima, mas as diferenças são muito ténues. Notem a lista supraciliar bastante longa, bastante evidente neste caso, patas escuras, portanto, claramente não há uma flosa musical. A projeção das primárias não é tão longa como a flosa musical, mas marginalmente mais longa que a flosa comum, talvez. Aqui outro indivíduo, também aqui com uma lista supraciliar bastante longa, esta um bocadinho mais, com umas cores um bocadinho mais sujas por baixo também. Portanto, como disse, há indivíduos talvez um bocadinho mais óbvios que outros, e há épocas de sobreposição em que nós temos que ter especial precaução na identificação. Ora, a identificação muitas vezes faz-se na mão. Na mão, isto em contexto de anilhagem. Isto é de um site que é do Xavier Blasco Zumeta, que tem uma série de fichas muito interessantes que se encontram online neste site que está aqui indicado, sobretudo para auxílio aos anilhadores. E quando nós identificamos aves na mão, normalmente, para espécies que são muito parecidas, é frequente recorrer àquilo que nós chamamos a fórmula alar. O que é que isto quer dizer? Quando nós abrimos a asa, assim na mão, como se pode ver, estas aves estão na mão, quando nós abrimos a asa, o padrão relativo de comprimento ou de outros aspectos das penas, normalmente existem pequenas diferenças entre as espécies, e às vezes é com base nesses detalhes que nós conseguimos distinguir. Aqui o que nós vemos é à esquerda a flosa ibérica, em cima à direita a flosa comum, portanto o Phylloscopus colibita, e em baixo a flosa musical. Ora, a flosa comum, reparem que é assim quase mais acastanhada e menos verde, muito mais branco sujo por baixo, a lista supraciliar muito mais indistinta. Aqui a flosa ibérica, e em baixo à direita a flosa musical. Estes números referem-se aos números das primárias, que são as penas de voo externas. Os passariformes têm 10 primárias. Eu quando aprendi a anilhar, aprendi a numerá-las de fora para dentro. Portanto, esta pequenina de fora é a número 1, depois é a número 2, 3, 4, e ainda hoje há manuais que numeram as penas assim. No entanto, há outros manuais que numeram ao contrário, numeram de dentro para fora, que é também a sequência com que é feita a muda das penas na maioria dos passariformes. Isto pode ser um bocado confuso porque coexistem os dois sistemas, mas eu agora vou olhar para aqui e seguir aqui esta numeração. Portanto, começando pela flosa musical, que é a mais fácil de identificar na mão.
Quando nós olhamos para as penas, para as primárias, nós temos aqui, vocês reparem, tem aqui o canudo, né? O canudo que é aquela parte central da pena, e depois tem a parte de fora que é mais fininha, e de repente isto faz aqui uma espécie de um, não é bem um degrau, porque isto não é abrupto, mas desce e quase que encosta ao canudo. Chama-se isto a emarginação. E na flosa musical ela tem emarginação nas penas 10, 9, 8, 7 e 6, mas a 5 já não tem. Portanto, na 5 isto já continua de fora até por fora do canudo. Esta é a forma clássica de distinguir a flosa comum, a flosa musical da flosa comum, porque a flosa comum tem emarginação até à primária número 5. Portanto, na 9, na 8, na 7, na 6 e na 5. Enquanto que a flosa musical só tem até à 6. E no outono, quando apanhamos flosas destas em contexto de anilhagem, o que todos os anilhadores cá em Inglaterra e noutros países aprendem a fazer é olhar para a fórmula alar e ver se a emarginação vai até à 6ª primária ou até à 5ª primária. O problema com a flosa ibérica é que a fórmula alar é igual nestas duas, na flosa ibérica e na flosa comum. E, portanto, só pela fórmula alar não vamos lá. A fórmula alar permite-nos excluir a flosa musical, porque isto tem emarginação até aqui à primária número 5. Agora, estas duas são iguais. Aqui a coisa torna-se um bocadinho mais difícil, mas há alguns estudos que mostram que a proporção entre a nona primária é diferente nestas duas, ou seja, quando nós quase estamos a fechar a asa, a nona primária, a terminação vai bater aqui mais ou menos na segunda e na terceira, aproximadamente, entre a segunda e a terceira, ou entre entre a segunda e a terceira, enquanto que aqui vai bater mais ou menos na quarta, que é esta. Portanto, aqui quando está muito aberta não se vê bem, mas quando fechamos, normalmente tem esta primária um bocadinho mais longa. É uma diferença ténue, mas eu desde que aprendi esta regra, eu durante muitos anos fiz anilhagem, sobretudo na Serra da Rábida, agora já não faço, mas eu quando fazia anilhagem aprendi este critério, passei a registar sempre o comprimento da nona primária para comparar com estas, para tentar perceber se este critério funcionava, e do que eu vi até hoje efetivamente batia certo. Portanto, a flosa ibérica tem esta primária um bocadinho mais longa. Como eu vos disse, são diferenças muito subtis. Esta informação só tem interesse em contexto de anilhagem, porque fora da anilhagem não dá para ver, mas de qualquer forma fica aqui a informação. Uma característica também, a flosa musical tem as patas alaranjadas, como se pode ver aqui, ou assim, ou avermelhadas, enquanto que estas duas têm as patas escuras. Portanto, a flosa musical normalmente dá para separar, além disso tem a projeção das primárias muito mais longas. O problema está mesmo entre a flosa comum e a flosa ibérica. Aliás, elas são tão parecidas que por isso não surpreende que no passado tenham sido consideradas a mesma espécie. Mas, entretanto, as coisas foram evoluindo, como já vamos ver. Fica aqui esta referência à fórmula alar. Uma das características que permite distinguir a flosa ibérica é a vocalização, quer o canto, quer o chamamento. Eu não vou agora aqui estar a fazer comparações com a flosa comum. Poderia, mas não quero estar a perder muito tempo. Portanto, isso ficará depois para outra sessão em que vamos trabalhar um bocadinho mais as vocalizações deste grupo. Para já vou apenas passar aqui duas gravações que retirei do site Xenocant, que é uma audioteca que existe online, e só para recordarmos aqui as vocalizações desta espécie. Vamos ouvir primeiro aqui o canto clássico da flosa ibérica. Peço desculpa, passei sem querer. Vou clicar aqui. É sempre esta sequência. Três conjuntos de notas diferentes, reparem. Se nós aprendermos esta sequência, depois já não a falhamos. Três conjuntos de notas diferentes, depois faz uma pausa de alguns segundos. Há um pisco de peito ruivo a cantar lá ao fundo. É normal nestas gravações ouvirem-se outras espécies. Esta variante foi um bocadinho mais curta, às vezes a sequência não é tão longa. Isto é então o canto habitual desta espécie. O chamamento é uma nota muito curta, é só um descendente, piu, ao contrário da flosa comum que é ascendente, que faz wit, a flosa ibérica faz um som descendente. Vamos ouvir um pouco.
Piu. Piu. Isto tem, obviamente, algumas variantes, nem sempre é igualzinho, mas tipicamente é assim, é um som descendente que nós podemos ouvir e que esta flosa também imita. Aliás, quando eu comecei a anilhar, a aprender a anilhar, eu aprendi a anilhar no Algarve, na Associação da Rocha, e algumas visitas que eu fiz eram em setembro, e em setembro havia lá muitas flosas ibéricas a passar, e as flosas ibéricas, muitas vezes, quando nós as libertamos no final do momento da anilhagem, elas piam. E fazem este chamamento descendente, piu, e quando isso acontecia, eu aprendi a registar nas notas do caderno de anilhagem que a ave tinha piado e que fazia, e portanto que era da população ibérica. Ou seja, nessa altura, embora ainda fosse subespécie, eu já sabia porque o meu mestre Peter Harris me ensinou que as aves da população ibérica piavam de maneira diferente. Entretanto, nessa altura, estamos a falar da década de 1990, a informação que havia era esta. Isto que está aqui é do Birds of Western Palearctic on CD-ROM. Temos aqui a ficha da flosa comum, do Philoscopus colibita, que foi originalmente designada Sylvia colibita pelo VAO em 1817, portanto o género Philoscopus aparece mais tarde, e dizia aqui que era politípica com estas subespécies todas. Portanto, nominate colibita, que é nominal, e depois uma data delas. Vocês procuram aqui e não há ibéricos. O que há é outra coisa. Há Bremi. Bremi é um epónimo, portanto é um patronímico que se refere ao Christian Brem, que era um ornitólogo alemão do século XIX. E este nome é atribuído por outro ornitólogo, que creio que também era alemão, que era o von Homeyer, em 1870. Portanto, ele classifica as populações ibéricas como sendo uma subespécie distinta chamada Bremi. E em 1870, já vamos ver o que é que se passou a seguir, e a distribuição desta subespécie é a Ibéria, portanto, neste caso aqui referindo-se à Península Ibérica, sudoeste de França. Portanto, reparem, esta espécie não é endémica da Península Ibérica, ocorre no sudoeste de França e também no noroeste da África, nomeadamente Marrocos, Argélia e Tunísia, como já vamos ver. Isto era a distribuição que se conhecia já na altura, que corresponde mais ou menos à atual, mas reparem que ela está aqui como subespécie. E o Birds of Western Palearctic, o livro é publicado, o livro desta espécie, salvo erro, sai em 1992, o CD-ROM sai alguns anos mais tarde, isto é a informação que estava no livro, portanto, Bremi era o que aparecia no livro como subespécie. Outra que aparecia como subespécie, que hoje já é espécie, era a canariensis, portanto, a flosa das Canárias, que hoje também já é espécie, que é Philoscopus canariensis, mas que aqui aparecia como subespécie canariensis das Ilhas Canárias, e ainda outra que foi separada, que é a Philoscopus indianos. Está aqui, que é o que ele chama o Caucasian Chiefchaff, que mais tarde acabaria por ser separado também. Portanto, Bremi era a situação. Entretanto, isto sofreu aqui várias iterações em termos taxonómicos. A mais importante delas foi em 1996, que está um artigo de 5 autores, o primeiro dos quais era o Andreas Helbig, um ornitólogo alemão de referência, que entretanto já falecido, e o Andreas Helbig, que foi um dos pioneiros também no estudo aprofundado das vocalizações das aves europeias, publicou um artigo na revista Ibis em 1996, em que ele propõe a separação da flosa comum, da colibita, a divisão em 4 espécies. E as 4 espécies é o que está aqui. Portanto, a New Classification is proposed, portanto, é proposta uma nova classificação que reconhece 4 espécies biológicas. Philoscopus bremi na Península Ibérica, Philoscopus canariensis nas Ilhas Canárias e o Philoscopus cindianus, que é o Mountain Chiefchaff, com 2 subespécies, que é cindianus e lorenzi, que aparece na zona, salvo erro, do Cáucaso. Ou alguns países ali à volta. Portanto, reparem também que nesta altura ainda não temos aqui ibéricos, temos Philoscopus bremi, estamos em 1996. Uma curiosidade, ele diz que a Tristis, que é um taxon, que é, portanto, uma subespécie que às vezes aparece em Portugal, que são as flosas comuns da Sibéria,
que é o Philoscopus colibita tristis, ele diz aqui que tem algumas características próximas da Philoscopus cindianus, mas que de uma forma geral parece muito com a colibita e com a Abiatinus, que é da Finlândia, e que o estatuto dessa população ainda permanece incerto. Portanto, eles propuseram separar 3, que foi a Canariensis, a Bremi e a Cindianos, mas disseram que a Tristis da Sibéria, para já, o estatuto é incerto, vamos deixá-la como subespécie da colibita. Portanto, é com este artigo que depois, mais tarde, outros autores seguiram, que a nossa flosa ibérica é destacada, vamos lhe chamar assim, da flosa comum e passa a ter estatuto de espécie distinta, Philoscopus bremi. Entretanto, em 2001, sai um artigo da autoria do ornitólogo sueco Lars Svensson, que fez o manual, um dos manuais de referência para os anilhadores de passeriformes, o Identification of European Passerines, e que ele escreve que o nome correto da flosa ibérica não é Philoscopus bremi, mas sim Philoscopus ibéricos, dado o nome pelo Ticehurst, como já vimos. E ele explica neste artigo que ele explica aqui que, embora já tenha sido referido nos papers como bremi do Homeyer ou como ibéricos, que ele demonstra neste artigo porque é que o nome correto deve ser ibéricos. O Homeyer, está aqui escrito, na descrição original de 1871, ele chamou-lhe Philopneust bremi. Este Philopneust foi um género alternativo que apareceu durante algum tempo, que entretanto já não é utilizado, mas ele diz que ele se enganou e que há vários aspectos que são erróneos, que aquele espécime tipo que ele recolheu não bate certo e que na verdade aquilo era um exemplar de colibita, não era uma espécie da nossa flosa ibérica. É o que ele desenvolve. Eu agora não vou passar aqui em revista o artigo todo, mas basicamente ele diz que as biometrias não batem certo e que considera que o espécime tipo do Homeyer era, na verdade, uma fêmea de colibita. Ora, se era uma fêmea de colibita, esse exemplar tipo não é válido. E se não é válido, esse nome também não é válido, porque esse nome foi atribuído a um indivíduo que não era dessa população. Por isso ele diz que o bremi, na verdade, é um sinónimo de colibita. O sinónimo aqui, neste contexto, significa que era o outro exemplar de uma espécie já descrita. E, portanto, este é um dos casos raros em que o nome científico, o nome específico, foi alterado. E foi alterado porque se verificou que o primeiro era inválido. Era inválido porque tinha sido usado um indivíduo da espécie errada. E então vamos buscar o segundo. Isto ao abrigo da regra da prioridade. Vamos ver quem é que veio a seguir e que descreveu corretamente a espécie. Foi o Ticehurst. O Ticehurst, em 1937, colheu o espécime, o tal do Paulo de Arzila, fez a descrição. Aliás, o artigo do Ticehurst, em 1937, já dizia o Homeyer não usou um exemplar correto, que ele foi ao museu consultar o espécime tipo do Homeyer. Portanto, o Ticehurst, na altura, já tinha argumentado, e o nosso amigo Lars Svensson, em 2001, vem dar razão ao Ticehurst e então diz que o exemplar do Ticehurst é que era correto e, portanto, o nome deve ser o nome do Ticehurst, que é Philoscopus ibéricos. E a partir deste artigo do Lars Svensson, o nome Philoscopus bremi caiu e a espécie passa a ser conhecida como Philoscopus ibéricos. Recordo que nesta altura já estava reconhecida como espécie depois do artigo do André Selbig. Eu ainda voltarei às questões da taxonomia, agora vou deixar um bocadinho de lado isto. Vamos olhar para a situação atual da espécie, concretamente para a distribuição. Temos aqui um mapa do Birds of the World. Este mapa, em vez de ter 2 cores, tem 3. Os mapas mais recentes do Birds of the World têm também desenhadas as zonas de passagem a amarelo, porque há outros mapas que eu mostrei que só têm 2 cores, que é salmão para a zona de nidificação e azul para a zona de invernada. Começando aqui pela zona de invernada, vemos que se situa na África Ocidental. Eu penso que os limites desta zona de invernada são ainda hoje mal conhecidos, mas grosso modo podemos ver aqui Senegal, Gâmbia, Guiné-Bissau, isto aqui é Mali, isto aqui deve ser, penso que o Burkina Faso e mais 1 ou 2 países aqui à volta, mas portanto, aqui esta zona da África Ocidental. Aqui esta é a zona de passagem e a zona de nidificação. Essencialmente o norte de Espanha, a maior parte de Portugal, e depois algumas manchinhas aqui na Andaluzia, não contínuas, portanto no norte uma mancha contínua, no sul uma mancha descontínua, e depois também aqui umas bolsas no norte de África,
que eu já referi há pouco. Portanto, Marrocos, Tunísia e... Argélia e aqui à direita, Tunísia. Portanto, esta espécie não é um endemismo ibérico, embora o nome seja dado ibérico, ao contrário de outras espécies que nós temos que são endémicas, esta não é endémica porque nidifica no Norte de África e até marginalmente aqui no sul de França. Este mapa não está exato, mas elas entram marginalmente no sul de França. Vamos olhar para o Atlas Europeu. Aqui o mapa do Atlas Europeu tem aqui umas nuances. Não há mapa de comparação, ao contrário do que eu costumo fazer, porque no primeiro Atlas Europeu, que é o EBBA1, que foi publicado em 1995, esta espécie ainda não estava considerada como espécie. Porque o artigo do André Selvig só sai em 1996. Portanto, quando sai o Atlas Europeu, ele só tem a flosa comum. Quando sai o segundo Atlas Europeu, em 2020, a flosa ibérica já aqui está. Portanto, no mapa da direita vemos aqui a distribuição conhecida. O que é que eles fizeram? No site do EBBA2, eles, para o mapa do primeiro Atlas, eles foram restringir geograficamente a distribuição, portanto, consideraram só a Península Ibérica e o sudoeste de França, mas se repararem, os quadradinhos estão todos com umas raias oblíquas e que está aqui na legenda Taxonomic Uncertainty, ou seja, incerteza taxonómica. Porquê? Porque a flosa comum também nidifica na Península Ibérica. Não temos tantas, mas também temos, sobretudo no norte, Philoscopes colivita, e, portanto, como há as duas, não é possível, em retrospectiva, saber se estas aves identificadas para o primeiro Atlas Europeu, se eram ibéricos ou se eram colibita. E, portanto, este mapa é uma tentativa de aproximação do que provavelmente era a área de reprodução da flosa ibérica no primeiro Atlas Europeu. Mas está com as raias oblíquas para fazer esta ressalva. Ela não foi identificada como espécie, estava misturada com a colibita e, portanto, pode haver aqui misturas com colibita. De qualquer forma, o que vemos é a maior parte do território português, exceto aqui a bacia do Guadiana, que eu já vou falar, a metade norte de Espanha, e depois aqui umas bolsas no sul e no leste. O que vemos para o segundo Atlas, aparentemente, é que há aqui uma expansão. Já vamos ver isso mais em detalhe. Antes disso, queria-vos falar marginalmente da situação em França. Em França há um site online que é o oiseaudefrance.org, se não me engano, e que mostra, e que tem mapas de distribuição para diferentes períodos temporais. E então temos aqui para o 85, 89, vemos aqui então França, que é o hexágono, Paris está cá em cima, aqui são os Pirineus, Andorra aqui ao lado, e estes retângulozinhos correspondem à zona onde a espécie foi detectada no final dos anos 80. Na altura ainda não estava separada como espécie, portanto não sei como é que eles conseguiram separar, provavelmente fizeram o registro ao nível da subespécie, mas temos aqui neste departamento, que são os chamados Pyrénées Atlantiques, portanto aqui no País Basco francês, temos dois retângulos a vermelho escuro que significa nidificação confirmada, que é nicheur certain. Portanto, confirmado, provável, possível. Portanto, já se sabia que a flosa ibérica entrava marginalmente em França. Entretanto, quando avançamos para 2019, 2023, começam a acontecer umas coisas curiosas. Aparecem aqui uns registros mais a norte, ao pé de Bordeaux, nidificação confirmada. Aparece aqui, perto da fronteira da Bélgica, e aparecem registros dispersos noutras zonas de França. E creio que até já houve nidificação dos Países Baixos recentemente. Portanto, isto é uma ave migradora e de vez em quando há uns indivíduos que vão por aí acima e que têm estado a nidificar noutros locais da Europa. Agora, vamos olhar para o mapa de Espanha. A distribuição em Espanha, de acordo com o segundo Atlas espanhol, publicado em 2003, era esta. Vemos uma mancha mais ou menos contínua aqui no norte, desde a Galiza, passando pelas Astúrias, pela Cantábria até ao País Basco. Depois aqui há algumas em Castela e Leão. Há aqui um grande buraco, e este buraco, curiosamente, é ocupado por Philoscopes colibita, eu não pus aqui o mapa, mas a distribuição de Philoscopes colibita em Espanha é mais ou menos complementar a esta, portanto elas quase não se sobrepõem, mas vemos aqui sobretudo então uma mancha no norte, na costa atlântica, nas zonas mais úmidas, essencialmente. Elas evitam as zonas secas. E depois temos na Andaluzia. Na Andaluzia temos aqui na província de Cádiz, cá em baixo, que isto, apesar de ser perto do Mediterrâneo, tem aqui algumas zonas montanhosas. Tem aqui umas serras na Andaluzia e depois uns registros dispersos pelo resto de Espanha. Mas a maior parte de Espanha tem muito poucas, até porque, como eu disse, isto é uma ave que gosta de alguma umidade e, portanto, as zonas mais áridas, ela é muito, muito escassa. Quando nós olhamos para este mapa, há uma coisa que salta à vista. Nós temos
aparentemente 2 núcleos separados. Temos um núcleo grande na metade norte da península, aqui mais ou menos do sistema central para cima. O sistema central é esta cordilheira que começa na Serra da Estrela, passa na Serra de Gredos e depois na Serra de Guadarrama, um bocadinho a norte de Madrid. Portanto, temos um núcleo a norte do sistema central e temos outro núcleo cá em baixo. Depois há aqui uns pontinhos dispersos que não contam muito. E se nós olhássemos para este mapa, quase que poderia ficar a sensação que a Filosa Ibérica tem 2 populações disjuntas. E eu já vos vou explicar porque é que estou a falar nisto. Mas não tem. Isto é uma ilusão. É uma ilusão porque nós não estamos a olhar para a situação em Portugal. Já vamos ver a seguir. Portanto, fica aqui a dúvida. Há ou não 2 populações separadas, portanto, disjuntas? Entretanto, no terceiro Atlas espanhol acontece uma coisa curiosa. Este buraco aqui no meio que eu falei há bocado, aqui na parte norte da meseta, de repente fica cheio de bolinhas azuis. Portanto, parece que a Filosa comum encheu isto tudo. A Filosa comum não, desculpem, a Filosa Ibérica. E também houve aqui claramente uma expansão mais para sul, em Castela e Leão, na Extremadura, até na Andaluzia. Eles, no texto que acompanha este Atlas, eles fazem aqui uma ressalva, que é assim, é preciso um bocadinho de cuidado em interpretar isto, porque no segundo Atlas espanhol, a identificação da Filosa Ibérica versus Filosa comum ainda não estava completamente afinada e, portanto, poderia haver aqui casos de aves mal identificadas. Poderia. De qualquer forma, para mim é um bocadinho... isto não é obra do acaso, porque se fosse uma questão de identificação, elas apareciam todas misturadas. De repente aparece aqui uma grande mancha, aqui nestas províncias, que é sobretudo León, Palência, Burgos. Aparentemente isto é uma expansão, até porque ela é complementada com uma expansão para sul, na Andaluzia, aqui em Castela e Leão e na Extremadura. Embora também se note que haja aqui umas quantas bolinhas vermelhas na meseta norte. Portanto, mas lá está. A informação de há 20 anos não era muito clara em termos de identificação e, portanto, pode efetivamente ter havido registros que foram mal inseridos. De qualquer forma, o que se nota comparando os 2 Atlas é um aumento muito expressivo de 58% de quadrículas em que houve presença da Filosa Ibérica e isto configura uma situação de expansão. Como vamos ver, em Portugal aconteceu algo semelhante. Ora, em Portugal, como vocês também já devem saber, já houve 3 Atlas nidificantes. O primeiro foi nas décadas de 70 e 80, foi publicado em 1989. Na altura, a espécie, como podem ver aqui no alto da folha, era considerada Filosa comum, Filoscopus colibita. Não havia ainda cá separação em espécies e, portanto, foi assim que ela apareceu representada. Está aqui o mapa de distribuição, com nidificações confirmadas desde o Minho até o Algarve. O que nós vemos é que há muito mais no litoral do que no interior. O que também diz aqui é frequenta bosque e floresta úmida, aquilo que nós já falamos, como, por exemplo, matas ribeirinhas, matas nas encostas e vales ensombrados, desde que densas e com subbosque bem desenvolvido. Subbosque porque elas gostam de fazer o ninho no chão, como já vimos, e portanto precisam de algum material arbustivo onde esconder o ninho. Evita as serras, sendo rara acima dos 1000 metros e ainda as zonas mais áridas do interior. Efetivamente, quando olhamos para aqui, vemos um grande buraco na bacia do Guadiana. O Guadiana entra aqui em Portugal na zona de Elvas, que é este cantinho aqui, depois vai por aqui abaixo e no Guadiana praticamente não há. O que não surpreende, que é a zona mais seca do país. É a zona onde chove menos, tem pouca vegetação e, portanto, não tem umidade suficiente para elas. Também há aqui umas falhas na chamada terra quente transmontana, em certas zonas da Beira Baixa e depois com algumas descontinuidades aqui no litoral. Portanto, diz no texto que é mais comum na parte mais ocidental da sua área de cria do que nas zonas mais orientais. Mais perto da costa atlântica, o que faz um certo sentido para uma espécie que gosta de umidade, porque as zonas do interior no verão são mais secas. Uma curiosidade, está aqui no último parágrafo, os indivíduos da nossa subespécie, ibéricos, podem ser ouvidos a cantar a partir do fim de março no sul do país. Ora, como é que um trabalho em 1989, muito anterior ao artigo do Lars Svensson, que é de 2001, já usa o nome ibéricos? Porque o Lars Svensson não inventou o nome ibéricos, ele veio chamar a atenção para aquela questão que já tinha sido referida pelo Ticehurst, de que o nome Bremi era um nome incorreto. E já havia alguns trabalhos que já estavam a usar o nome ibérico, só que não era todos. Portanto, havia aqui uma coexistência de 2 nomes. Umas pessoas diziam Bremi, outras pessoas diziam ibéricos. Eu aprendi Bremi, porque foi assim que o meu mestre Peter Arres me ensinou, mas na altura já havia quem me chamasse a atenção. Olha que a nossa não é Bremi, é ibéricos. Eu na altura não percebia muito bem a história. Não conhecia, não tinha os elementos todos. Agora já sei, já conheço a história toda e de facto
já se compreende que Bremi era errado, só que é curioso que o primeiro Atlas fizesse referência a isto. Portanto, resumindo, o primeiro Atlas mostra-nos uma distribuição de norte a sul, e isto é muito relevante porque vai fazer a ligação entre a população de norte de Espanha e a do sul. É mais frequente no oeste de Portugal. Ora, no segundo Atlas, o que é que nós vemos? No segundo Atlas já tem uma grelha de 10 por 10 km, vemos uma grande mancha aqui no centro-sul, vemos também uma mancha contínua no norte, depois vemos algumas descontinuidades na zona centro, mas mesmo assim ela está presente em todas as linhas, portanto não há verdadeiramente uma zona de ausência. Há um maior buraco que continua a ser na bacia do Guadiana, que continua a ser a zona onde a espécie é mais escassa, penso eu, porque tem um clima já pouco propício a esta espécie. Portanto, presença forte no extremo norte, aqui se repararem tem bolinhas em praticamente todas as quadrículas, não há falhas, portanto estamos a falar aqui do Minho, sobretudo do Alto Minho, da metade norte de Trás-os-Montes, que é a chamada terra fria transmontana, na terra quente, que é aqui embaixo ao pé do Douro, aqui já há muitas falhas, depois aqui nas serras da Beira Alta, Viseu, Guarda, tem bastantes, tem também na Beira Litoral, com algumas descontinuidades, muitas mesmo na Baixa Beira Litoral, Extremadura e Ribatejo, litoral alentejano, portanto no Alentejo há um forte contraste entre a metade litoral, onde a espécie está em todas as quadrículas, e uma ausência no interior, e depois na maior parte do Algarve, exceto, mais uma vez, aqui junto ao Guadiana. Portanto, o padrão é mais ou menos bem definido. Portanto, presença forte no litoral norte, no extremo norte e no litoral centro-sul, mas muitas falhas nas beiras e na bacia, eu aqui peço desculpa, enganei-me, na bacia do Douro, desculpem, sim, ausente na bacia do Douro, está correto, muitas falhas nas beiras na bacia do Douro e ausente, quase ausente na bacia do Guadiana. Portanto, é este o padrão que encontramos para esta espécie. Também muito poucas aqui na Beira Baixa, nesta zona de Castelo Branco e Danha, que é uma zona também bastante árida. Agora olhemos para o terceiro Atlas. O terceiro Atlas tem aqui dois mapas. O da esquerda é o mapa de presenças, o da direita é o mapa de comparação com o segundo Atlas. No mapa de presenças o que vemos é um padrão semelhante, portanto continuidade no extremo norte e depois no litoral centro-sul e no Algarve. Algumas falhas no centro, sobretudo do Douro até aqui ao Mondego e na bacia do Guadiana, mas o padrão não difere muito. No entanto, no mapa da direita vemos mais bolinhas verdes que vermelhas. As bolinhas verdes são as novas, portanto, sugere que a espécie está em expansão e até agora parece estar aqui a entrar para o interior alentejano, porque há aqui uma correnteza de bolinhas verdes, parece estar a aproximar-se da bacia do Guadiana. Aqui na beira litoral também muitas bolinhas verdes, portanto, dir-se-ia que a espécie se está a expandir, o que é consistente com a situação observada em Espanha. Mais uma vez, uma pequena ressalva face à presença de colibritas, embora eu acho que isso seja um problema maior em Espanha, que tem muitas montanhas. Nós em Portugal temos muito poucas colibritas a nidificar, aparecem na Serra da Estrela, um pouco em Trás-os-Montes, mas eu penso que realmente há uma expansão real. Aqui mostro-vos agora dois outros mapas. Um é o mapa de distribuição, que eu compus para o site Aves de Portugal Info. Este mapa tem duas cores, é o mapa da esquerda, a cor de laranja é a zona de reprodução, que eu tentei compor a partir também da informação disponível, portanto, está essencialmente presente de norte a sul, mas com algumas falhas aqui, talvez aqui nestas zonas densamente povoadas entre Minho e Douro Litoral, algumas zonas do litoral centro, mas sobretudo no interior da Beira Baixa e no interior alentejano, aqui na bacia do Guadiana, são zonas onde, não quer dizer que não haja, mas como reprodutoras há muito poucas e aparecem sobretudo em passagem migratória. À direita, o número máximo de indivíduos por distrito registado nas listas do IBERD. Portanto, os distritos onde se verificou, isto são contagens máximas, não é densidade, os distritos onde se registaram as maiores contagens, por um lado cá em cima, sobretudo no norte do distrito de Vila Real, temos 25, no Ribatejo há imensas, naquelas galerias ripícolas dos afluentes do Tejo, como por exemplo do Sorraia e de outras ribeiras ali perto, aqueles salgueirais têm imenso, e portanto um transecto ao longo desse tipo de habitat vai fornecer muitas. Aqui também na bacia do Sado, onde temos um máximo de 20, Sado e afluentes também há muitas. No interior os totais são um bocadinho mais baixos, embora sem conta cheguem a atingir a dezena em todos os distritos. Atenção que as diferenças entre distritos também têm a ver com o esforço feito em cada lista. Portanto, isto são apenas valores máximos, não são médias, nem são tratamentos estatísticos. Agora, volto aqui à questão
da taxonomia, porque a questão da taxonomia ainda não terminou. Porque, entretanto, em 2002, já depois do artigo do Lars Svensson, aparece outro artigo da autoria de 3 ornitólogos franceses, o primeiro dos quais, chamado Marc Salomon, aparece um artigo na IBIS a propor a separação da flosa ibérica em 2 subespécies. E eles têm aqui o resumo. Ele basicamente diz que após a análise que eles fizeram, que considera que o nome Bremi não é válido, que é um sinónimo de colibita, e que o nome correto da flosa ibérica é Filoscopos ibéricos. Enfim, isto aqui está a repetir aquilo que o Lars Svensson já tinha dito no artigo 2001, portanto este ponto 1 não traz grande coisa de novo. O que este artigo traz de novo é a proposta de separar a flosa ibérica em 2 subespécies. A forma do sul, que é o Filoscopos ibéricos, e a forma do norte, que é Filoscopos ibéricos biscaensis. E tem aqui SSP nova, quer dizer que é uma nova subespécie. E ele diz que, para sustentar esta abordagem, a existência de 2 subespécies, os autores dizem que tem 2 populações disjuntas, portanto separadas, que era aquilo que nós vimos no mapa de Espanha, e que as biometrias eram diferentes porque as aves do norte são maiores que as aves do sul. Eu vi este artigo e na altura este artigo fez-me bastante confusão e eu achei que esta análise não estava bem feita. Apesar daquilo ter um tratamento estatístico bastante elaborado, mas eu achei que esta análise estatística não estava bem feita e que este artigo tinha vários problemas. E eu já estudava esta espécie há algum tempo e identifiquei pelo menos 4 problemas neste artigo. Primeiro, a distribuição estava errada. Eles apresentavam um mapa de distribuição com uma população no norte, outra população no sul, e que no centro da península, incluindo em Portugal, a espécie estaria ausente, o que não corresponde à realidade, porque, como já vimos no Atlas, a distribuição é contínua. Tem algumas quadrículas em que não há, mas a distribuição é contínua. Portanto, a distribuição apresentada para sustentar esta separação estava completamente errada. E o mapa que era apresentado não corresponde a nenhum trabalho conhecido. Em segundo lugar, o habitat descrito estava errado. E, em particular, diziam que na metade sul da península esta espécie ocorre em sobreirais, que não ocorre. Ocorre essencialmente em matas ribeirinhas e noutro tipo de bosques de folhosas. E de carvalho cerquinho também. O terceiro problema era que a amostragem era desigual. E este, para mim, era um dos problemas mais graves. Porque, embora os autores tenham dito que as populações do norte, para sustentar a tal subespécie biscaensis, eram maiores, o que se verifica quando analisamos à lupa é que as aves do norte usaram 80% de exemplares vivos, capturados em rede, e no caso das populações do sul usaram espécimes de museu, portanto skins, não fizeram capturas no sul. Ora, é um facto conhecido desde há muito que os exemplares preservados em museu tendem a encolher, portanto, com o passar dos anos, eles ficam mais pequenos e, portanto, as biometrias ficam menores. Ora, se nós comparamos exemplares de museu do sul com exemplares vivos do norte, naturalmente que os do norte vão dar biometrias maiores, mas isto não é uma forma correta de analisar. Nós temos que comparar exemplares vivos do norte com exemplares vivos do sul, ou skins do norte com skins do sul. O quarto problema é que depois tinha uma longa lista de referências no artigo, metade das quais do primeiro autor, do Sr. Marc Salomon, metade não, mas muitas delas, e não havia uma única referência de ornitólogos portugueses. Portanto, uma espécie que essencialmente ocorre em Espanha e Portugal não tinha uma única citação de trabalhos portugueses. Eu vi isto, fiquei bastante, enfim, desagradado, porque achei que isto não refletia corretamente e comentei com um amigo, um ornitólogo já bastante experiente, disse-lhe, isto não pode ser, eu acho que isto tem que ser contestado, eu vou mandar uma nota para a IBIS para contestar este artigo. E ele disse, esquece, não vale a pena, porque é muito difícil publicar na IBIS, até hoje só dois portugueses é que conseguiram publicar na IBIS, o normal na IBIS é eles não aceitarem. O comentário destes não é assim muito animador, mas eu mesmo assim, eu achei, tem aqui tantas coisas que não estão bem, que isto pelo menos acho que devo tentar. E então comecei a trabalhar numa nota para responder a este artigo e com a ajuda do meu amigo Colm Moore, um ornitólogo irlandês que viveu muitos anos em Portugal, que me ajudou a rever essa nota, eu mandei para lá e, para grande surpresa, mas agrado meu, a IBIS publicou a minha nota. E, portanto, agora não está aqui o texto todo, mas foi uma nota relativamente breve, mas em que eu basicamente contestei 3 pontos, contestei o habitat, contestei a distribuição que era apresentada no artigo e contestei a forma de amostragem que tinha sido usada com, sobretudo,
exemplares vivos no norte e skins, sobretudo skins no sul, o que causava um grande enviesamento e, consequentemente, levava a conclusões que não seriam corretas. Portanto, este foi o meu contributo também para o melhor conhecimento das populações de subespécies, enfim, das biometrias das flosas ibéricas que ocorrem cá, e para dar também a conhecer o muito trabalho que já foi feito por ornitólogos portugueses, que tinha sido totalmente ignorado no outro artigo do Sr. Marco Salomone. E agora, depois disto, depois do artigo do Marco Salomone e da minha nota, como é que nós ficamos em termos de subespécies? Ora, aqui mesmo as autoridades taxonómicas não estão de acordo, porque quando nós vamos ao eBird, portanto ao Birds of the World, que é de Cornell, eles consideram duas subespécies, consideram ibéricos, portanto do centro e sul de Portugal, e biscaenses de norte de Portugal e norte de Espanha até ao extremo de França. Mas, por outro lado, diz assim, anteriormente considerada uma raça de Filoscopus colibita, no passado foi erroneamente listada como Bremi, como já sabemos. A forma recentemente descrita, biscaensis, parece não ser separável com segurança. Tem aqui duas referências. Este 8 é a minha nota, o 9 é do José Luís Copete, que é um ornitólogo espanhol, e este 7 é o artigo do Marco Salomone. Portanto, o próprio Cornell, eu não percebo muito bem, porque eles consideram o biscaensis, mas depois dizem que, afinal, não é separável com segurança, portanto, fica a sensação que nem eles sabem muito bem se isto deve ser considerado ou não, mas no site está listado, o biscaensis. Portanto, o Birds of the World, até ver, reconhece. Por outro lado, o IOC, que é o International Ornithological Congress, que tem o site World Bird Names, tem lá um fecheiro com as espécies e subespécies, e está aqui Filoscopus ibéricos, Ticehurst, e não tem subespécies. Quando tem subespécies elas aparecem em cinzento, e diz includes biscaensis treat as monotípico, e cita aqui a minha nota e a do José Luís Copete. Portanto, o IOC não reconhece. Como existe neste momento uma tentativa de convergência entre o Birds of the World e o IOC e a BirdLife, para formar a Avilist já saiu, mas para já só tem espécies, não tem ainda subespécies. Eu ainda não sei muito bem que tratamento é que eles vão dar a esta proposta de separação do biscaensis. Para já existe aqui uma divergência entre o IOC e o Birds of the World. Isto é apenas um exemplo que eu acompanhei de perto, por ter trabalhado um bocado com a espécie, mas casos destes existem às centenas pelo mundo fora, de divergências a nível de subespécies entre as várias autoridades. Estou apenas a desenvolver mais por ter uma espécie que nós temos cá. Estamos já perto do final, vou-vos mostrar só aqui mais duas coisas. A primeira é aqui o gráfico de frequência da espécie. Esta espécie, como já vimos, é estival nidificante, portanto, inverna em África, chega a Portugal para se reproduzir, depois vai-se embora. Chega muito cedo, é uma das primeiras espécies estivais a chegar ao nosso país. Normalmente, a partir de meio de fevereiro já estão a cantar, e em março já estão por todo lado. Como podem ver, a linha, portanto, isto é o gráfico de frequência, é a percentagem de listas completas do eBird que incluem a espécie. A linha começa a subir logo no início de fevereiro, sobe rapidamente e no início de março já está com as frequências máximas. Depois aqui cai um bocadinho em julho, presumivelmente quando as aves deixam de cantar, portanto são menos audíveis. Depois volta a subir em agosto, que é quando se dá a passagem pós-nupcial, a passagem outonal. Continua em setembro, mas em setembro já está a diminuir, e no início de outubro já restam muito poucas. Aliás, eu lembro-me que quando eu as anelhava, eu apanhava-as até à primeira semana de outubro, e daí para a frente já era muito escasso apanhar ibéricos. Portanto, elas vão-se embora nesta altura. Eu diria que a maioria chega em fevereiro e março e partem em setembro. Agora, há um problema de identificação com a flosa comum, como eu já falei. E então eu fiz aqui um exercício de sobrepor os dois gráficos. Aqui a escala está diferente. A flosa ibérica agora aparece a rosa, como está aqui na legenda. A frequência vai até aos 7%, só que a flosa comum no inverno tem frequências altíssimas que chegam aos 50%. São muito comuns, mas depois, a partir de abril, cai praticamente para zero. Não é bem zero, porque nós temos meia dúzia delas a cantar nas serras mais altas do país, mas é praticamente zero. Portanto, elas vão-se embora final de março, início de abril, começam a chegar em setembro e em grande número a partir de outubro. E depois estão cá presentes em grande número desde outubro até março. Ora, como é bem de ver, olhando aqui para este gráfico, há aqui dois períodos de sobreposição. Ou seja, durante o verão, primavera e o verão, praticamente só há flosa ibérica. Durante o outono e o inverno, praticamente só há flosa comum. Portanto, quando vemos em janeiro,
podemos assumir, dezembro ou janeiro, podemos assumir que é Filosa comum, maio e junho podemos assumir que é Filosa ibérica, mas nos períodos de sobreposição, que são estes aqui marcados, a coisa complica-se porque ambas ocorrem com frequências razoavelmente grandes, que é desde meados de fevereiro, quando começam a chegar as ibéricas, até ao início de abril, quando se vão embora as últimas comuns, e novamente de início de setembro até meados de outubro. Portanto, estes são os períodos de sobreposição e estes são os períodos em que não nos devemos simplesmente basear nas probabilidades para dizer que é esta espécie ou aquela. Portanto, durante o verão, quando vemos uma, neste período, quando vemos uma, jogando um bocadinho com as probabilidades e à falta de outras características, podemos dizer que é Filosa ibérica. No inverno, podemos dizer que é Filosa comum, com pouca probabilidade de falharmos. Mas nestes períodos de sobreposição que estão aqui marcados, então meados de fevereiro, início de abril, início de fevereiro e meados de outubro, devemos ser mais cautelosos com a identificação e tentar gravar chamamentos, ou pelo menos ouvi-los, ou ver bem outras características, como aquelas características visuais que eu falei, do supercílio, etc., para fazermos uma identificação segura. É então nestes dois períodos de sobreposição que a questão se coloca. Vamos ver a ficha de resumo do que vimos na sessão de hoje. Vimos que a Filosa ibérica é uma ave característica da Península Ibérica, mas não é endémica, porque nidifica no sudoeste de França e em alguns países do Norte de África, que é uma ave estival nidificante, chega muito cedo, em fevereiro, e vai-se embora até setembro, início de outubro, e inverna na África Ocidental. No passado foi considerada uma subespécie da Filosa comum, da Filoscopus colivita, e a separação só se dá na década de 1990, portanto alguns guias de campo mais antigos nem sequer apresentam esta espécie. O nome científico mudou de Bremi para ibéricos. Eles coexistiram ao longo do tempo, mas é sobretudo a partir do artigo do Lars Svensson em 2001 que muda de Bremi para ibéricos. Tem uma ou duas subespécies, depende neste momento das autoridades, portanto o IOC considera uma, o Birds of the World considera duas, vamos ver no futuro para que lado é que isto depende. Vimos que em Espanha é mais comum na metade norte da península, portanto naquelas zonas montanhosas, de bosques, etc., do noroeste e da costa atlântica do norte, mas que está em expansão em várias zonas do país. Em Portugal distribui-se de norte a sul, não há uma descontinuidade, ao contrário do que acontece em Espanha, tem algumas falhas, sobretudo no centro, é escassa em algumas zonas do interior, particularmente na bacia do Guadiana, e encontra-se, tal como em Espanha, encontra-se em expansão. Chegamos ao final, espero que tenham gostado de saber um pouco mais sobre esta ave, que tem assim uma história assim um bocadinho complexa em termos de taxonomia e do reconhecimento da espécie, e talvez por isso nunca foi dada muita atenção no passado até ela ser reconhecida como espécie, e talvez por isso ainda hoje se sabe pouco acerca da sua nidificação, e portanto é uma ave que, apesar de comum, certamente ainda temos muitas coisas para descobrir no futuro. Muito obrigado e, como sempre, fico disponível para qualquer questão que queiram colocar.